Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. E eu venho trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 11, surge um inimigo chamado Naás, o amonita que cercou a cidade de Jabes-Gileade. Os homens da cidade, desesperados, pediram um acordo de paz. E a resposta desse homem foi surpreendente. Em 1 Samuel 11:2 diz assim: farei aliança convosco com esta condição, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Este detalhe é muito importante. Naás não queria simplesmente destruir Israel, ele queria envergonhar e neutralizar Israel. Por que o olho direito? O guerreiro de Israel carregava o escudo no braço esquerdo que protegia a parte esquerda do corpo e cobria também o olho esquerdo em combate. O olho que ficava exposto e livre para mirar era justamente o direito. E se esse olho fosse arrancado, o outro ficaria automaticamente inútil em batalha, porque estaria atrás do escudo. Resultado, o soldado até teria um olho, mas viveria como se fosse cego em combate, incapaz de mirar, lutar ou se defender, você compreende? Então perceba o plano. Naás queria um povo que ainda respirasse, mas sem direção, sem foco, sem mira, sem perspectiva. E aqui está a aplicação espiritual dessa palavra. O inimigo das nossas almas continua agindo da mesma forma. Ele tenta roubar a visão espiritual do crente, fazendo com que o crente viva somente nesse mundo, nesse plano terreno, para que viva enxergando parcialmente, vendo sem ter discernimento, caminhando sem direção, vivendo sem foco de vida. É a vida do homem sem um novo nascimento, ou do crente que perdeu o alvo, que é Jesus Cristo. Mas em Jesus a gente recebe a restauração da visão, não apenas para enxergar, mas para ter clareza, mira, direção, como a águia que voa certeira, ou como a flecha que atinge o alvo. O ataque do inimigo, arrancar o olho direito. Naás não queria matar Israel, mas desfocar Israel. Um exército sem mira é um exército frágil, mesmo com armas, e o diabo muitas vezes não tenta destruir de imediato, mas tirar o foco, a precisão, a clareza, trazer dor, trazer sofrimento. Vendo sem enxergar é uma visão turva. Um homem sem olho direito até enxerga, mas não discernia. O cego de Betsaida que disse: vejo os homens como árvores andando. A primeira vez que ele foi tratado com Cristo, e ele não enxergava direito quando ele lavou os olhos. Muitos vivem espiritualmente assim, até têm visão, mas confusa. Enxergam, mas não conseguem discernir, têm direção em alguns momentos, mas logo se perdem. E o perigo da vida sem o foco espiritual, como ovelhas que não têm pastor, Mateus 9:36, sem precisão como flechas atiradas ao vento, sem estabilidade, um passo certo hoje, outro passo errado amanhã. É o crente que ora, mas não persevera, que começa algo, mas não termina, vive procrastinando tudo na vida, que quer servir, mas não se perde no meio. O contraste da visão completa em Cristo. O novo nascimento abre não apenas os olhos, mas dá clareza de mira. Cristo é o nosso alvo, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, Hebreus 12:2. Como águia que tem visão certeira para caçar, como flecha que voa reta, alcança o alvo, a flecha do livramento, diferente de uma visão turva. Cristo dá a precisão espiritual para nossas vidas. E temos exemplos práticos da vida desfocada, né? O jovem rico, ele via Jesus, mas não enxergava o valor real do reino. Pedro, andando sobre as águas, quando tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. A igreja de Laodiceia, que achava que via, mas era míope espiritualmente. Então, cuidado com os acordos que roubam o seu foco. O diabo oferece sobrevivência, mas sem direção. Peça visão clara como o homem de Betsaida,
que precisou da segunda imposição de mãos de Jesus para enxergar com clareza. Mantenha o alvo, mire em Cristo e não nas distrações que nós vemos dia a dia. Viva com foco no reino, uma visão completa gera estabilidade, gera firmeza, é a vitória do crente. Então, Naás, ele queria um Israel desfocado, um exército sem precisão, e o diabo continua tentando arrancar a nossa mira espiritual para vivermos como ovelhas errantes, fazer parte do pasto maligno. Mas em Cristo, pelo novo nascimento, a gente recebe a visão clara, foca no alvo e tem a direção segura. Então o diabo quer que você viva vendo sem enxergar. Mas Jesus te dá os olhos para mirar e acertar o alvo, amém? Então pense, reflita sobre esta palavra. Não perca a sua direção, não perca o rumo da sua vida, não desista no meio do caminho. Lembre-se que você foi criado por Deus para ver com os dois olhos. Então não aceite, eu digo isso espiritualmente, amém? Não perca a visão de Cristo de forma alguma, não tire os olhos da vontade do Pai para a sua vida, para que você possa caminhar na direção correta, amém? Vamos orar, Senhor. Graças te damos por mais um dia da nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa condição, Senhor, espiritual, que tem melhorado a cada dia. Nos dê um entendimento pleno dessa palavra. Faça com que enxergamos, Pai, somente a Cristo e não distraiamos nossa vida, que a gente não tire o foco espiritual da nossa vida. Assim como o cego de Betsaida, que precisou de que Jesus impusesse a mão sobre ele 2 vezes, que Jesus toque todo aquele que necessita novamente, Senhor, para poder ver com clareza a vida espiritual, o reino de Deus, chegando até a vida deles. Que o fogo do altar ainda tenha mantido aceso, para que as nossas famílias estejam seguras nas tuas mãos, e que a mão poderosa de Deus se estenda sobre toda a casa, toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.